Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa Radar. Hoje, quinta-feira, dia 8 de novembro de 2018. Exatamente agora, 18 horas e 4 minutos. Eu agradeço a sua atenção, a sua audiência. Convido para que você se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, fale do canal para outras pessoas. E também participe da área de comentários, ali você é muito bem-vindo, né? Onde que é a área de comentários aqui? Imagina que você clica no vídeo, tem duas coisas que são interessantes aqui. Primeiro, a descrição do vídeo, aqui você consegue ver as criptomoedas que nós estudamos, os benchmarks, os futuros, índice dólar, os mini contratos, né? Pedidos do YouTube, sempre 5 pedidos por dia, destaques do pregão, e os ativos fixos que nós fazemos todos os dias, né? Petróleo WTI Brent, Bova 11, Petro, Vale e bancos. E eu sempre tenho alguns recados aqui, por exemplo, você quer se inscrever na pré-lista da imersão? Tem aqui o link. Você quer conhecer o 360, que é o nosso curso de análise técnica de prateleira, que vem com bônus de índice, dólar e critérios para formação de carteira? Temos aqui. E tem um treinamento gratuito, seja bem-vindo à Bolsa. E ainda o link para o nosso site. No nosso site você consegue colocar seu nome e e-mail, entra na base, e além de receber o informe cenário, quando tiver treinamento, masterclass, alguma coisa do gênero, você será avisado. Pessoal, nós temos as bolsas norte-americanas abrindo agora 12h30, aqui horário de Brasília, e elas fecham 19 horas horário de Brasília, quer dizer, a nossa bolsa aqui fecha às 18 agora, sem aftermarket. O índice futuro ajusta perto das 18. E as bolsas americanas seguem até as 19. Então, eu até coloquei no informe cenário de hoje que são 2 pregões em um. Tem um pregão das 9 ao meio-dia e 30, contando com o mercado futuro, né? E nós temos um pregão do meio-dia e 30 em diante, que é quando os estrangeiros entram, né? Então hoje uma queda generalizada, o WZ fazendo um movimento de queda previsível, para quem acompanha aqui o nosso trabalho. E as criptomoedas, eu lembro que eu falei para vocês que eu ia tentar entender uma relação das criptomoedas com as bolsas. Elas, nos últimos tempos, elas têm subido conforme as bolsas sobem e caído conforme as bolsas caem. Então não tem essa inversão de fluxo, que é algo que eu estava procurando aqui. É algo que eu entendi como interessante também. Se vocês seguiram aí os programas que eu comentei na semana passada, nós falávamos do DAX e do índice de Xangai, então vamos ver no gráfico aqui o que eles têm para nos dizer. Leves quedas hoje. Primeiro, o índice de Xangai, que é a principal bolsa da China, ela tem uma espécie de ombro, cabeça, ombro invertido. Está trabalhando aqui ao redor da média, pode vir nessa linha de tendência de alta aqui sem problema nenhum. Aparentemente isso daqui é um desenho de um mastro bandeira, né? Mas tem algum espaço para cair ainda, mais 1 ou 2 pregões, ou poderia subir a partir de agora, mas aparentemente está formando um mastro bandeira. No caso da bolsa do índice DAX tem algo parecido, né? Uma LTB, uma LTA, e nós temos aqui uma espécie de um ombro, cabeça, ombro invertido, e ela veio na base... Desculpem aqui. Eu e a minha avó, estou tomando outros medicamentos já. Logo, logo vou estar melhor. O negócio da minha voz é feitiço, porque não estou gripado, não estou resfriado nem nada. Muitos alunos mandaram, inclusive, sugestões. Mas, na verdade, de tempos em tempos, como eu uso muito para gravar, para uma série de coisas, acontece. O perigo aqui, pessoal, é o índice DAX fazer um topo duplo. E o eixo seria na mínima do dia 6/11. Aí jogaria essa alta por água abaixo. Vamos dar uma olhada aqui nas criptomoedas, no petróleo e no EWZ. Muito bem. Aqui abrindo o gráfico, né? Vamos ver aqui o Bitcoin. O Bitcoin, eu entendo a situação como uma situação sendo oportunidade de compra. Se essa linha for rompida, para quem está de fora, seria uma entrada mais técnica, tem respeitado a média.
O Bitcoin Cash, ele fez um movimento altista muito bom e tem que entrar em correção. Nós temos um topo anterior em 590, ele testou, chegou a tocar hoje 580. Uma compra mais técnica, na minha opinião, seria nesse topo, ó. 536, talvez mais perto da média, eu acho que ficaria interessante. Temos o Ethereum, o Ether, né, já rompendo aí o triângulo, talvez um movimento de pullback, até a linha rompida e até a média. E temos o Litecoin, sempre em dólares americanos, corrigindo até a média, eu acho que pode gerar uma oportunidade de compra também, correção após o movimento de valorização. No caso do petróleo, pessoal, nós temos o Crude Oil WTI, negociado na NYMEX, na Bolsa de Nova York. Você fala, putz, professor, mas é uma queda brutal tal no dólar. É nada que nós não tínhamos previsto, pessoal. Sem falsa modéstia, assim, né? O petróleo realmente tem sido mole de estudar. É uma figura, né? Conforme você perde um suporte, você projeta o outro. Ó. Perde esse, projeta esse, projeta esse. Qual que era a projeção aqui? Era assim, 59,99. Na verdade, não bateu. Chegou a tocar 60,57, mas tem esse ponto também, que foi praticamente tocado, que é o 60,15. Eu acho que é aquela história, se ele perde 59,59, ele projeta alguma coisa aqui perto de 58,20 por ali. Tá bem vendido, mas eu acho que logo logo vai ter inflexão, só que tem que ter sinal, ou no mínimo um repique. Não tem sinal ainda. E quando nós olhamos o gráfico do Brent ontem, do petróleo negociado na ICE, o fato dele não ter cumprido a simetria, que é o primeiro estágio aqui da queda, né? É como se fosse ombro, cabeça, ombro. Lembra que eu falei do foguete de alta? Esse é o foguete de baixa. Então nós temos aqui o 70,33. Ele chegou a tocar hoje 70,60. Então ele está cumprindo a simetria. É aquilo que eu falei ontem. Dificilmente nós teríamos o Brent cumprindo a simetria e o WTI subindo lá fora. Tudo bem, tem impacto do dólar, do euro, mas não. Dificilmente. Eu gosto sempre de estudar, pessoal, uma das máximas da minha metodologia. Vocês sabem, não ficar repetindo ações do mesmo setor, não colocar a preferencial e ordinária da mesma empresa na carteira, utilizar candlestick, volatilidade histórica, que não é tão comum aos outros profissionais. Utilizar um blend, né, um estudo conjunto, por exemplo, dos 2 petróleos, dos 3 benchmarks norte-americanos, das criptomoedas em conjunto é uma máxima também na minha filosofia. É algo que a gente faz de forma exclusiva. Até alguém começar a copiar aí, como começaram a copiar minhas imersões, mostrar a nota de corretagem pública, fazer operação com dinheiro real, isso daí tudo a gente começou. Sem falsa modéstia também, fomos pioneiros nisso aí. Ok? Muito bem. Então aqui já exploramos aqui o TradingView, faltou a WZ. Que é ETF brasileira negociada em Nova York. No médio prazo ela tem um Mega W aqui, concordo. O eixo desse Mega W é o 37,65. Então, quando ela fez o rompimento falso, aqui do 41,39, o mínimo que ela viria é na média, ela veio na média. Né? Agora, eis a questão, segura na média ou vem nos 38? Né? Aí só um mágico para responder. Ok? Como eu não sou mágico, esperemos amanhã. Então fizemos aí criptomoedas, DAX Xangai, WZ, Brent WTI. Vamos falar um pouco aqui dos ativos fixos, falar de Petro Vale Bancos. A Petrobras fez o que ela tinha que fazer, rompimento falso de 27,49. O primeiro estágio de uma correção na Petro seria o teste aqui de 25,68. Não sei se vocês lembram, mas eu falei que eu não acreditava que ela segurasse aqui. Eu acho que Petro vem nos 25,06.
Agora, sinceramente, pessoal, a Petro abaixo de 25,06, com esse gap para fechar, né? Será que ela vai fechar o gap? Provavelmente fecha o gap e depois reage. Seria o cenário mais provável. Mas a região que ela está é uma região forte, tem memória compradora, mas eu acho que tem mais algum espacinho ali para cair. No caso da Vale, para quem comprou aqui embaixo com base no teste do topo anterior 53,64, no Arami montado aqui, hoje realizou lucro. Por quê? Porque ela perdeu aqui em fechamento 57,40. Então tá líquido na Vale com lucro no bolso. Simples assim. Sem estresse, sem querer adivinhar, com metodologia técnica. No caso do Banco do Brasil também fez o que era mais provável, que nós apontávamos. Se você pega, por exemplo, um gráfico semanal, né, no Banco do Brasil, a média de 21 está nos 35, é difícil a ação continuar escalada. Eu não estou dizendo que ela vem nos 35, mas ela deve corrigir mais um pouco. Porque assim, veja só, pessoal, o Banco do Brasil no semanal nós tínhamos um W com eixo em 34,31. Qual que era o alvo do W? 43,40, ela cumpriu e cedeu. E está penetrando aqui 40,98. Tem mais espaço para cair? Tem mais espaço para cair. Pelo menos até 40, 39 reais. Professor, pode inflexionar na média? De repente, se tiver uma reviravolta lá fora? Pode. A memória compradora, o que a gente está vendo é uma correção. Lembra que eu falei na terça que a gente deveria ter que a quarta e a quinta de correção era moleza de apontar? Amanhã o grau de dificuldade já aumenta. Fechamento de semana, fecha os candles semanal. Quer dizer, não está mole de operar, mas dá para fazer muita coisa boa. Ok? No caso aqui de Itaú Unibanco, uma queda leve, perdeu aqui a média de 5, eu acho que vem nos 49, que é o que eu acho já alguns pregões, né? O fato de não ter permanecido acima de 50,73 mostra, sim, de alguma forma um rompimento falso, projeta aqui a média como teste. No caso de Bradesco também fez o que tinha que fazer, quando eu falo que fez o que tinha que fazer, é um movimento mais racional, né? Nem sempre ocorre, mas geralmente ocorre. Então ela não se manteve acima de 36,23, é um rompimento falso. E ela tem um ponto até meio óbvio aqui para testar, que é o 34, né? 33,98 a máxima do dia 8 e a média colada aqui. Ok? Maravilha. Então, ativos fixos feitos. Vamos falar um pouco das... E meu WhatsApp bombando. Eu começo a gravar. Ontem eu estava vendo o Busy, que eu assisto também, o telefone dele tocando enquanto ele gravava. É incrível. Meu WhatsApp é que nem uma outra época. Eu entrava para tomar banho e começava a tocar meu celular. Podia ser, se eu tomasse banho 4 horas da manhã, eu tocava meu celular. Se eu tomasse 2 da tarde de manhã, uma outra época é quando eu entrava no treino. Agora eu começo a gravar. E não são, por exemplo, assim, pessoas que sabem, fazem de sacanagem. É aleatório mesmo. Aí, quando eu gravo mais cedo, quando eu gravo mais tarde, independe. Então, pessoal, Bradesco não segurou aqui, vendo 35,12, que era o ponto mais óbvio, acho que pode vir com uma certa tranquilidade nos 34. Vamos falar aqui dos destaques do dia. O Libov na mínima, que fazia tempo que eu não via. Uma das ações eu acho que tem que ser Marisa, como destaque do dia. E a outra ação, acho que tem que ser Cielo, né? Marisa e Cielo como destaques do dia. Praticamente hoje, digamos assim que a gente teve um sell-off branco. Foi um sell-off meio disfarçado, mas foi um dia de sangue mesmo. A Marisa teve uma vitória aí na justiça em relação ao imposto. Aquela velha história, pessoal. Compra boa de Marisa foi aqui no fundo duplo, né? Ou no rompimento de R$4. Aqui não é, na minha opinião, para comprar. Aqui é para realizar lucro, né? Ela tinha um gap aqui, foi fechado, um alvo possível aqui no 6,06, então, né, eu acho que é o momento de vender para botar o lucro no bolso, forte volume. Não imagino, por exemplo, que isso seja um gap de fuga, por exemplo. Né, eu acho que para mim, vocês sabem como é que eu penso em relação a esses ativos, é momento de... Aqui a compra foi boa, nos R$4, fundo duplo, né, momento de botar lucro no bolso. E Cielo, hoje eu estava até recebendo de um aluno, que é o Felipe, ele me mandou aí que teve uma queda muito grande da Stone também, da PagSeguro, lá em Nova York, que é uma queda com volume, mas eu acho que a ação exagerou já.
aquela minha velha teoria, pessoal. Em janeiro a Cielo estava 27, agora ela está 11, né? Então, uma coisa é comprar 27, uma coisa é comprar 11, né? Então, é o que eu penso aí para ação. Eu acho que, até por assimetria, tudo, de repente, eu penso que vale compra. Na minha opinião, assim. Tudo bem que está em tendência de baixa, mas você pensa, por exemplo, em longo prazo, médio prazo, né? É a minha ideia aí para o ativo nesses níveis. Ok? Aí nós temos aqui IRBR3 como pedido do YouTube. A IR Brasil. Eu compraria essa ação na LTA, simples assim. Antes disso, eu entendo uma série de coisas aqui. O que ocorre, pessoal? Teve um rompimento falso do 7,2 e 14, um topo duplo. Tudo indica que ela vem no 60 e encontra essa linha aí. Aí eu acho que pode, dependendo da conjuntura do mercado, oferecer uma compra. Aí tem Vi24. Essa ação é aquela ação que quem pega se acha gênio e quem fica de fora fica lamentando, né? Ela tinha, na verdade, um padrão aqui de mastro-bandeira, talvez até de baixa, disparou. E aparentemente está armando outro mastro-bandeira. Né? Então, me parece uma situação de compra. Né? De repente, até uma correção mais aguda poderia gerar entrada, sim. Quanto mais próximo da média, melhor, inclusive. Aí depois tem Viver, Bid e Azul. Aí veio VR3. É aquela minha história, pessoal. Se você vende um histórico muito bom, de repente colocar uma partezinha ali da tua carteira nela pode valer a pena. Mas eu particularmente não operaria. Tem um bebê abandonado de fundo, mas assim, se o mercado, por exemplo, recuperar, voltar a fluxo, é um ativo que tem algum potencial, mas não faz meu gênero. Ah, professor, mas está na JHSF. Outra história, né, pessoal? Aí tem BID, que é uma das ações mais comentadas nos fóruns aí pelas pessoas físicas. A BID, ela veio no ponto que é o ponto assim, ela tá aqui em cima, fez uma nuvem negra, não compraria jamais. Na média, sim, talvez. Ela tem um gap, o mercado está sinalizando o topo. O difícil nesse ativo é achar o ponto. De repente você fatia o lote em 2, 3 vezes, ou de repente espera uma correção um pouco mais forte para comprar. Já pensou comprar BID aqui nesse topo duplo a 30 e 32, 33 reais, né? Mas ela corrigiu até a média, então para quem esperou correção na média, é ponto de compra. Aí temos Azul 4. Eu sempre falei para vocês que eu preferia Azul do que Gol, eu acho a ação mais equilibrada. Desde aqui de baixo, acho que daria para comprar nos 22, 23. Ela tem essa linha aqui que guiou os topos. Parece que a correção é até ela. Eu acho que de repente eu encostando na média aqui é oportunidade. Pode estar descendo para fazer um pivô, inclusive. Ok? Aí falta a gente fazer dólar, índice futuro, Ibovespa e Bova 11 e também as bolsas americanas. Vamos falar das bolsas americanas que ainda estão ali funcionando. Nós temos o Dow Jones, né? As bolsas americanas, elas dispararam nas últimas sessões, deixando aqui 2 gaps. Isso aqui eu vou apagar para não tirar o foco aqui. Pode ter alguma correção, é o mais provável, até pelo sinal de hoje. E penso eu que se tiver uma correção, poderia acelerar a queda aqui no Brasil. Então aqui no Brasil, uma correção lá fora retroalimentaria mais uma pernada de baixa aqui no Brasil. No caso do S&P, movimento milimétrico até 2,8, 16,50. Tem espaço para correção, sim. Talvez até as médias, alguma coisa do gênero. E a mesma coisa o índice Nasdaq. Lembrando que elas funcionam até às 19, horário de Brasília. Né? Nós temos aqui um arame de topo. Tem espaço para cair até as médias ou até para preencher esse gap aqui embaixo.
Deixa eu... mais fácil aqui eu fazer um novo. Então tem sim, tem algum espaço para correção e poderia trazer as bolsas locais aqui para um nível de correção um pouco mais baixo também. Perfeito? Então falei de tudo dos destaques. Falar aqui do dólar. O dólar está cumprindo aqui a figura. Nas últimas 3 sessões fez fundo no 3.730, movimento normal. Eu acho que ele vai fechar o gap aqui em cima, simples assim. Falando do BOVA11, eu até comentava que o BOVA11 devia para a gente um teste dessa LTA e da média de 21, que está aqui nos 82 e pouco. É uma barra acompanhada de volume que não... Porque assim, quando eu tenho esse tipo de barra no BOVA11, das duas uma. Se amanhã for um pregão lateral com o desenho do candle mais perto da mínima, geralmente é uma pausa para dar mais uma paulada, o BOVA11 viria nos R$80 semana que vem. Se amanhã, por exemplo, a queda continua, a gente pode ter uma barra de exaustão, talvez amanhã mesmo se tiver sombra inferior. Quer dizer, cai, aí à tarde vai recuperando, deixa a sombra inferior, fim da correção. Agora, se amanhã é uma barra de alta que penetra pelo menos a metade da queda de hoje, aí é sinal de retomada da compra também, ok? Se a gente observar aqui o Ibov, a gente tem que ver como é que o mercado vai interpretar essa movimentação. Se o mercado entender como rompimento falso de 88.320, aí o cenário pode mudar, pessoal. Ainda é precoce para falar. A média de 21 ela é um forte suporte e essa região aqui, ó, no miolo do mês de outubro também, ó, em torno aqui de 86, de 85 e 800, e ela foi perdida em fechamento. Então, aquela velha história, amanhã vai ser o dia D, de negar a barra, movimento lateral para replicar ou confirmação. A impressão que dá é que pode ter continuidade da queda. É o que passa aí pra gente. Ok, aí nós temos aqui o índice futuro, que ele veio aqui numa região de resistência, em pouco acima de 90 mil pontos. Aí fez um candle de queda ontem, que é um engolfo, apesar do candle... Primeiro, né, entre os dias 5 e 6, fez um arame de topo, longe de média. Aí ontem engolfou. Aí hoje mais essa barra. Parece que tem espaço para mais alguma queda, sim. Eu acho difícil ver o mercado abaixo de 83.500, sinceramente. Mas enfim, tem vendedor nas últimas 3 sessões, né? Se eu pegar aqui um gráfico intraday, a figura parece uma simetria. Eu tracei Fibonacci entre esse fundo e esse topo. Perdeu a primeira, a segunda retração, perdeu 86.450. A outra retração de FIBO 85.960, bem perto do fechamento. Se perder, será que esse gap aqui vai atrair os preços? É possível que sim. Ok? Pessoal, é isso aí. Eu vou deixar na descrição do vídeo também o link para a imersão, para quem quiser fazer a reserva para dias 4 e 5 de dezembro. Logo, a página de pré-lista vai ser retirada do ar, que a gente já tem mais pessoas na pré-lista do que a taxa de corte comporta no curso. Depois, o que significa isso? Se eu tenho, por exemplo, 1.000 inscritos na pré-lista, eu sei que eu vou ter X alunos. Se eu tenho 1.200, eu vou ter Y alunos. E a gente já tem um número de pré-inscritos maior do que as imersões de setembro e de abril e de dezembro, somando Infomaniac e Top Traders juntas. Então isso significa o quê? Que a gente logo tira do ar, porque não vai comportar todo mundo. Como a gente vai ter que garantir matrícula para quem está na pré-lista, e espero que a taxa de corte, é até algo controverso, né? Eu espero que a taxa de corte mais ou menos se alinha, a gente vai ter que tirar a pré-lista, fazer a matrícula, se for o caso, abre para o mercado 1 ou 2 dias ali só para completar a turma. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Saúde e paz a todos. Bons estudos. Nos vemos amanhã no Radar, se Deus quiser. Valeu!